ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, fez um anúncio que a partir do dia 1º de março, a conta de luz vai ficar pelo menos 3% mais barata. A conta de luz para o consumidor brasileiro, a partir do mês que vem, vai ficar pelo menos 3% mais barata em seu valor. Isso porque o governo federal vai desligar, a partir de 1º de março, 7 usinas termoelétricas que estão em funcionamento no país. As usinas termoelétricas utilizam para a geração de energia elétrica diferentes tipos de combustível, como, por exemplo, o gás natural e o óleo diesel. E por conta disso, é muito mais caro gerar energia elétrica a partir das termoelétricas do que, por exemplo, pelas hidrelétricas, que utilizam para a geração água. Com o desligamento dessas 7 usinas termoelétricas, a partir do mês que vem, a bandeira tarifária na conta de luz do consumidor brasileiro também passa da cor vermelha para a amarela. E o custo de geração de energia elétrica por quilowatt-hora passa de R$ 3,50 para R$ 1,50. É isso mesmo, vai ficar mais barato gerar energia elétrica no país a partir do mês que vem. Ao todo, vão ser desligados 2.000 megawatts e a economia para o setor elétrico e para o governo federal vai ser de R$ 7 bilhões durante todo o ano de 2016. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que não existe nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica para o país, já que a decisão anunciada hoje pelo Ministério de Minas e Energia é segura. Nós estamos tomando todas as decisões de forma prudente para que tenhamos não apenas energia armazenada nos reservatórios, como também nós possamos recuperar o déficit hidrológico que aconteceu nos últimos 3 anos no Sudeste e no Centro-Oeste e, ao mesmo tempo, no Nordeste, que nós estamos saindo de um ciclo muito longo de seca e de grande estiagem na região do São Francisco. Portanto, nós estamos agora, nesse momento, entrando num novo ciclo hidrológico, tanto no Sudeste quanto no norte do país, até porque Tucuruí finalmente aumenta a sua capacidade de reserva de água, de armazenamento de água, em relação ao ano passado. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, também afirmou que neste ano de 2016 o Brasil entra numa tendência de baixa, tanto em relação ao custo de geração de energia elétrica, quanto em relação ao custo da conta de luz para o consumidor. E que até o fim do ano a bandeira tarifária para o consumidor brasileiro pode chegar à cor verde, o que vai representar um gasto ainda menor na conta de luz do consumidor brasileiro. Aloysio Mercadante, ministro da Educação, fala sobre o lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Uma ação conjunta com o objetivo de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Nós vamos dar bolsa de estudo para todos os professores e professoras, uma complementação salarial que fazem alfabetização na sala de aula. Nós vamos pagar uma bolsa para os coordenadores que vão monitorar esse programa. E nós estamos pactuando aqui mais engajamento da Secretaria Estadual, das secretarias municipais, toda a estrutura da educação da região amazônica para coordenar e vamos produzir e rodar e entregar todo o material pedagógico necessário para melhorar essa atividade. Segundo pesquisa da Mintel, multinacional fornecedora de inteligência de mídia e mercado, em tempos de recessão, a maioria dos brasileiros está gastando menos com o entretenimento e refeição fora de casa. O estudo foi feito com 1.500 entrevistados, com mais de 16 anos. Mostra que 56% passou a consumir menos serviços e produtos relacionados à vida cotidiana, na comparação com o ano anterior. O levantamento mostra que 1 em cada 3 brasileiros reduziu os gastos com lazer e refeição nas ruas. A pesquisa mostra também, apesar da queda nos padrões de consumo em todos os grupos pesquisados, os consumidores mais jovens com idades de 16 e 34 anos estão comprando mais, quando comparado ao consumidor de 35 ou mais anos de idade. Ministério da Justiça lança campanha com foco no consumo de álcool entre adolescentes, especialmente durante o Carnaval. A iniciativa tem o objetivo de alertar os jovens sobre o perigo do consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
A campanha de alerta sobre o consumo de álcool entre adolescentes, especialmente no período do carnaval, já está no ar nas redes sociais. Elaborada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, a campanha tem vídeos e conteúdos para a internet que mostram situações em que os jovens fazem opção por beber ou não nas festas e as consequências provocadas pelo consumo abusivo de álcool pelos adolescentes. Em 7 cidades onde as festas de carnaval têm destaque, a campanha também vai ser divulgada em outdoors e banners eletrônicos. Hoje é o último dia para os empregadores domésticos realizarem o pagamento da Guia de Janeiro do E-Social, que já está disponível no site www.esocial.gov.br. Para recolhimento dos impostos, deve levar em conta um novo valor do salário mínimo, que é de R$ 880, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro. E agora vamos para o mundo olímpico. Já pensou como funciona uma corrida de veleiros, uma regata? A função do vento e as regras? Então acompanhem. Hoje eu vou mostrar para vocês duas coisas muito legais. Vocês vão ver como funciona uma corrida de veleiros, uma regata, e também vão aprender como um barco à vela é capaz de navegar contra o vento. E é claro que eu não vou mostrar tudo isso só na teoria não. A gente vai ver isso de verdade, na água. E é claro que eu não vou mostrar tudo isso sozinho, por isso está aqui comigo a Fernanda Deknop. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. A Fernanda é velejadora e é da Seleção Brasileira de Vela. Fernanda, eu queria que você explicasse pra gente primeiro como funciona uma regata, do jeito mais simples, do jeito que é feito nos Jogos Olímpicos. Tá. Vamos lá. Então, a gente tem uma linha de largada formada por um barco de apoio, uma comissão e uma boia, ou então são 2 barcos de apoio. E a gente tem um percurso a percorrer. Tem uma boia que fica no contravento e uma boia que fica no popa. Ó, eu sabia que ia complicar, então trouxe umas coisinhas aqui pra gente entender o percurso, entender o circuito que os barcos fazem. Podemos explicar assim? Sim, bem melhor. Tá, então, Fernanda, esse aqui é o nosso mar. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa para definir o percurso? Bom, o percurso a gente sempre monta em relação ao vento. O vento vindo dessa direção. Tá, então o vento está vindo de lá para cá. Isso. Eles montam a linha de largada, que é formada por um barco de apoio e uma boia. E é uma linha imaginária formada entre a mastreação desse barco e essa boia. Tá, então a linha de largada está 90 graus em relação ao vento que está vindo de lá. Exatamente. E o barco vai largar daqui, mais ou menos. Isso, exatamente. Tá. E tem as boias de percurso, que é a boia de contravento e a boia de popa. Então, primeiro o barco larga aqui, no contravento, e no contravento ele só veleja em 45 graus em relação ao vento. Então ele vai vindo num zigue-zague. Tá. Chegando nessa boia, ele vai ter que passar pelo lado direito da boia. Tá, aqui é muito mais fácil, muito mais rápido dele vir de lá para cá. É só direto, você pode ir direto. Certo, então basicamente ele vai contra o vento e volta a favor do vento 2 vezes. Isso, exatamente. Tá, deu para entender bem o percurso da regata, mas a dúvida principal é como que o barco consegue sair contra o vento. Eu fiz um barcão maior aqui, que eu acho que ele tem todos os elementos que o seu barco tem, os elementos básicos para ele conseguir contra o vento. Então eu vou pedir para você explicar para a gente como é que ele consegue sair contra o vento. Perfeito. Tá, então Fernanda, aqui de novo no nosso mar, o vento está vindo contra. Como que o veleiro vai sair? Ele não consegue velejar exatamente na direção do vento, porque a vela fica embandeirada, fica batendo. Ela fica solta. Isso, exatamente. Ela não consegue ficar cheia. Então o barco tem que velejar a 45 graus em relação ao vento para ela poder encher. Tá, então ele começa indo assim, vai chegar um momento que ele vai virar e ir assim. Ele vai a todo momento assim. Exatamente. Nunca na direção do vento. O barco, na hora que está cambando, ele chega a ficar na direção do vento, a vela bate, mas ele continua virando e completou a manobra. Tá. E a vela funciona como se fosse uma asa de avião aqui, então. O vento está vindo de lá, mas ele acaba empurrando o barco para lá. Isso. É como se tivesse um vento batendo aqui. Exatamente, exatamente. Tá. Só que o vento bate aqui e, teoricamente, ele vai descer. Tá. Mas o que faz ele não descer é a bolina. Que é essa parte que fica embaixo do barco. Exatamente. Aqui. Tá. Só que tem uma questão. Sem a pessoa dentro do barco, sem um contrapeso, a tendência do barco é fazer isso, com o vento e com essa força também que vem da quilha. Então, a gente tem uma pessoa aqui fazendo o contrapeso
e a resultante de todas essas forças que exercem é para frente. É para frente, tá. Então o vento bate de lá, isso faz com que empurre o barco para lá, mas ao mesmo tempo o barco não vai para lá por causa dessa peça e ele também não vira porque tem uma pessoa aqui. Exatamente. E o leme só serve para dar a direção do barco. Tá, é com o leme que você vai fazer essa manobra aqui para virar dos outros, para ir cruzando 45 graus contra o vento. Exatamente, perfeito. Tá, então é por isso que numa regata a gente sempre vê as pessoas sentadas na borda do barco fazendo contrapeso. Exatamente. É isso que você faz o tempo todo numa competição. É isso aí, é onde exige o maior esforço físico, né? Você já aprendeu a parte teórica do circuito que os barcos fazem em uma competição de regata. Agora assista na prática. Bom, esse é um barco da classe laser radial. É um barco olímpico, tem a equivalente masculino, que é o laser standard, que eles chamam. Fernando, uma coisa que eu queria perguntar é numa competição, para quem está assistindo a competição, o que é mais interessante de ver? Quais são os momentos mais legais em que rola uma disputa forte, assim? Bom, acho que o melhor momento de uma regata é quando você está disputando com outro barco, quando tem situações dos barcos estarem muito perto, se um poder atrapalhar o outro, poder atrapalhar o vento. Na regata a gente tem regras que a gente tem que respeitar. Por exemplo, o barco que vem com a vela do lado esquerdo do barco tem preferência sobre o barco que vem com a vela do lado direito do barco. Então a gente pode usar essas regras para a gente fazer um jogo com o outro barco. Tá, então você pode roubar o vento do outro barco. Exatamente. Você tampa o vento dele e ele fica sem vento. Exatamente. E a estratégia da regata é toda você montada em cima do adversário, né? Então acho que esse é o mais legal da regata, a estratégia e a disputa entre um barco e outro. Que é uma espécie de pega-pega entre dois barcos. Exatamente. Muito legal. Pega forte mesmo, bem emocionante. Tá. E aí, tá curtindo, beleza? Nossa, muito bom. Uma coisa que eu acho que é legal a gente mostrar da vela é que o barco não tem motor, então a gente está completamente no silêncio, né? Só com a força da natureza. O barulho aqui é água, passarinho, uma paz incrível. Se você quiser acompanhar uma regata, vai acontecer um evento muito legal aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, entre os dias 3 e 9 de agosto. É o Aquece Rio. É o primeiro evento teste para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Vão ser mais de 300 atletas, 200 barcos e 100 regatas. É um dos maiores eventos de vela já feitos no Brasil. É uma oportunidade muito legal de você ver grandes nomes do mundo todo dando um show e usando na prática aquilo que a gente acabou de explicar. O site para saber tudo sobre o evento é www.aquecerio.com. E agora que você já sabe como um barco funciona e como é uma regata, vai ficar muito mais legal de acompanhar um evento assim. Aliás, vai ficar muito mais legal de acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Só para lembrar, nos Jogos Olímpicos o Brasil tem 17 medalhas na vela. É um esporte muito importante para o nosso país. Os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul vão acontecer dentro de alguns meses e o clima vai estar em todo o Brasil. Assista os motivos que mostram quanto os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 serão incríveis. E o Jornal Metropolitano de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia. E você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone
021 3890 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e um maravilhoso final de semana. Te espero na próxima edição.